Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Prezados irmãos, as leituras deste final de semana, deste domingo, nos convidam a nos voltar para aquilo que é o essencial, que é Deus, e aquilo que pertence a Deus, que é o seu povo. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos a família de Deus, nós pertencemos a Deus. Por isso, dai, pois, a Deus o que é de Deus. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, diz que Deus é um só, é único, que não existe outros deuses fora do Senhor, não existem outros deuses fora do único Deus. Portanto, as grandes potências deste mundo encontram-se sob o domínio supremo de Deus. Tudo está sob o domínio de Deus. Nenhum poder terreno pode colocar-se no seu lugar, no lugar de Deus. Aqui a primeira leitura nos mostra isso claramente. Inclusive o próprio imperador Ciro foi chamado também para reconhecer esta verdade de fé. Foi chamado também para tomar consciência desta verdade. Tudo está sob o domínio de Deus. O homem pode até ter a pretensão de querer dominar as coisas da terra, o mundo. O homem pode ter até a pretensão de achar que ele pode ter domínio sobre as coisas, domínio sobre si mesmo, domínio até sobre a própria vida. Mas todos nós, ao nos depararmos com a finitude da vida, ou seja, com o fim da nossa vida, todos nós, ao nos depararmos com as limitações da vida, a finitude da vida, compreendemos aquilo que o profeta Isaías quis nos ensinar hoje na primeira leitura, que há um só Deus, um só Senhor, que não existe outro Deus fora dele, e que tudo está sob o domínio de Deus, já que só Deus pode dominar todas as coisas, só Deus pode dirigir todas as coisas, só Deus pode estar acima de tudo. Portanto, o primeiro ensinamento da liturgia da palavra de hoje, que nós tiramos da primeira leitura, é este: nenhum poder terreno, nenhum poder humano pode ser colocado no lugar de Deus, porque Deus é Senhor de tudo. Já na segunda leitura, a carta aos Tessalonicenses, esta é uma das cartas mais antigas do apóstolo Paulo, se não a primeira carta do apóstolo Paulo, uma das cartas mais antigas do apóstolo Paulo, que ele dirige à comunidade de Tessalônica. E ele diz que não se evangeliza de maneira isolada, que o evangelho não é pregado de maneira isolada. Com efeito, também ele tinha como colaboradores Silvano, Timóteo, além de muitos outros. Por isso, meus irmãos, ninguém tenha a pretensão de viver isoladamente. Ninguém tenha a pretensão de pregar o evangelho, de estar a serviço do evangelho isoladamente. Isso parece que é algo que não tem nada a ver conosco, mas tem muito a ver. Porque quando nós achamos que nós podemos dominar as coisas, quando nós não compreendemos que o domínio sobre tudo vem de Deus, como nós ouvimos na primeira leitura, nós temos a tendência de achar também que nós podemos tudo sozinhos, ou ao menos muitas coisas podemos fazer isoladamente, podemos viver isoladamente. E isso influencia no nosso próprio comportamento, isso influencia também na nossa própria vida em comunidade, na vida comunitária. Eu sempre digo isso aos agentes de pastoral, aqueles que trabalham na comunidade. Há muitos que vivem na comunidade achando que são plenos e potenciários,
achando que bastam por si mesmos, que não necessitam de ninguém, que não precisam de ninguém. Há muitos que vivem na comunidade isoladamente. E o apóstolo Paulo diz que não. O apóstolo Paulo diz que ele também não evangeliza sozinho, mas juntamente com seus colaboradores. E acrescenta um outro elemento muito importante, que o anúncio deve ser precedido, acompanhado e seguido pela oração. O anúncio deve ser sempre precedido e acompanhado pela oração. Antes de nós anunciarmos o reino, antes de nós nos tornarmos também anunciadores do Evangelho, nós devemos sempre viver a oração, sermos acompanhados pela oração. A oração é a base, é o fundamento da vida do homem. A oração é o sustento para todas as nossas ações, para todas as nossas atividades, para todas as nossas iniciativas. A oração é a base de toda a ação humana. Por isso, quando o homem procura ser sempre acompanhado, sustentado pela oração, certamente ele também consegue discernir melhor aquilo que Deus quer e aquilo que Deus também o orienta. E por fim, o apóstolo diz que está bem consciente de que os membros da comunidade não foram escolhidos por ele, mas por Deus. Fostes escolhidos por ele, fostes escolhidos por Deus. Vejam só a consciência de Paulo, que tudo é dádiva de Deus, tudo vem de Deus, tudo é graça de Deus. Mas o que nos chama mais atenção hoje é o Evangelho, já muito conhecido por nós, a célebre afirmação de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E dentre tantos ensinamentos que nós poderíamos tirar do Evangelho de hoje, eu gostaria de chamar a atenção para dois ensinamentos. O primeiro, que é o início do Evangelho, que nós não prestamos tanta atenção, nós nos apegamos mais ao final, quando Jesus diz: dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o primeiro ponto do Evangelho, para o início do Evangelho, quando os mestres da lei, os fariseus, os herodianos, os discípulos de Herodes, se aproximam de Jesus para provocá-lo, para armar uma armadilha para Jesus. Quando eles se aproximam de Jesus com hipocrisia, eles dizem a Jesus: mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Vejam, meus irmãos, esta afirmação, embora ela foi suscitada pela hipocrisia, embora ela foi de certa forma usada para testar Jesus, para provocar Jesus, embora ela foi usada com falsidade, no entanto ela é muito verdadeira. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós que acreditamos nele, os discípulos dos fariseus, os discípulos de Herodes, eles não acreditaram naquilo que eles disseram apenas da boca para fora, eles afirmaram apenas para se fazerem ouvir. Na verdade, eles queriam chamar a atenção de Jesus e chamar a atenção daqueles que estavam ao redor de Jesus. Por isso eles usaram desta afirmação tão forte, tão verdadeira, mas para eles uma afirmação pautada pela hipocrisia. Eles afirmaram apenas para se fazerem ouvir, mas o seu coração estava muito distante daquela verdade. O seu coração estava muito distante daquilo que eles disseram. Vejam, meus irmãos, às vezes a gente pode até ouvir coisas bonitas, mas da boca para fora. Às vezes a gente até
se deixa iludir por frases bonitas, né? por expressões bonitas, mas muitas vezes tem pessoas que são expert em falar coisas bonitas, mas não é aquilo que de fato elas estão sentindo. É exatamente isso que fizeram com Jesus. Os discípulos dos fariseus, os discípulos de Herodes, fizeram uma afirmação tão verdadeira sobre Jesus, no entanto, o coração deles estava muito distante daquela verdade. Na verdade, eles apenas queriam que Jesus caísse numa armadilha, para então poder acusá-lo. Por isso eles bajulam Jesus: mestre, sabemos que o Senhor é um homem muito verdadeiro, sabemos que o Senhor não se deixa influenciar pelas pessoas, sabemos que o Senhor não julga ninguém pelas aparências. Diz para nós, é lícito ou não pagar o imposto a César? Vejam, meus irmãos, aquela expressão é preciosa e verdadeira. Com efeito, Jesus é verdadeiro, Jesus é sincero, Jesus ensina o caminho de Deus segundo a verdade, sem olhar para as aparências de ninguém. Ele mesmo, Jesus, é aquele caminho de Deus que nós somos chamados a percorrer. Ele mesmo disse em outro momento: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Portanto, meus irmãos, esse primeiro ponto do Evangelho que eu gostaria de chamar a atenção: que nós não sejamos como os discípulos dos fariseus e de Herodes, que nós não façamos uma afirmação tão preciosa como essa, tão verdadeira como essa, da boca para fora. Que ninguém também diga: sim, o Senhor é Deus, o Senhor domina todas as coisas, o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor da vida, o Senhor. Que nós não afirmemos as verdades de Jesus da boca para fora, porque isso é hipocrisia, mas que nós possamos afirmar quem é Jesus de dentro de nós, que antes de falar, que antes de professar a fé com a boca, que antes de professar a fé com as palavras, nós possamos professá-la com a consciência, com o coração, com a inteligência. Até porque chegará um dia que talvez nós não possamos afirmar, chegará um dia em que nós não poderemos professar a nossa fé mais com as palavras, com a boca. Porque um dia talvez, diante de uma doença, diante de uma limitação, nós não possamos mais expressar, visivelmente, externamente, quem é Jesus Cristo para nós. Talvez chegará um dia em que nós não conseguiremos mais expressar externamente a nossa fé em Deus, mas o que importa é a profissão de fé que sai de dentro da alma, de dentro do coração, de dentro da nossa consciência. E o segundo ponto do Evangelho então vai para o final do Evangelho, aquilo que já é mais conhecido por nós: o imposto a César. Pegaram então Jesus numa armadilha, queriam que Jesus caísse na armadilha. E o que Jesus fez? Perguntaram a Jesus: é lícito ou não pagar imposto a César? Se Jesus dissesse que não, Jesus estaria indo contra a lei. Se Jesus dissesse que sim, Jesus estaria indo contra aos seus seguidores, contra aqueles que sofriam a opressão da corrupção de César. Nós sabemos que naquele tempo já havia corrupção, não diferente de hoje. Então queriam pôr Jesus numa encruzilhada, mas Jesus, com muita sabedoria, diz: traga-me uma moeda. E Jesus diz: o que vocês veem nesta moeda? O que está escrito nessa esfinge, ou seja, nesta figura dessa moeda? Ali estava a imagem de César. Muito bem,
Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o imposto a César deve ser pago, porque a figura na moeda é dele. Mas o homem, cada homem traz em si mesmo outra imagem, a de Deus. A de Deus. E portanto é a Deus, e somente a Deus, que cada um é de certa forma devedor da própria existência. A nossa vida pertence a Deus. Aí nós voltamos lá na primeira leitura, né? Há um só Deus, há um só Senhor, tudo está sob o domínio de Deus. E Deus que nos criou, impregnou em nós. Deus, ao nos criar, Ele gravou em nós a sua imagem. Fomos criados, como diz o livro do Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós também, de certa forma, somos devedores. Dai, pois, a César o que é de César. Dê o imposto a quem é devido. Dê a moeda a quem é devido. Mas dê o homem a Deus. O homem pertence a Deus. E aqui, quando Jesus diz isso, Jesus quer dizer que nada pode oprimir o homem, porque o homem não pertence a César, o homem não pertence ao governo, o homem não pertence aos homens deste mundo, aos poderosos deste mundo, o homem não pertence a este mundo, o homem pertence a Deus, o homem pertence a Deus. Para encerrar a nossa reflexão, eu gostaria de chamar a atenção para duas afirmações com relação a essa afirmação de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, o homem. Existe um autor anônimo que diz assim: a imagem de Deus não está gravada no ouro. A imagem de César estava, a de Deus não. A imagem de Deus não está gravada no ouro, mas no homem, no gênero humano. A moeda de César é ouro. A moeda de Deus, ou seja, o ouro de Deus, o que é precioso para Deus é a humanidade. Portanto, concede a tua riqueza material a César, mas conserva para Deus a tua consciência, onde Deus é contemplado. Conserva para Deus aquilo que pertence a Deus. Se nós pertencemos a Deus, então nós precisamos conservar a nossa consciência, o nosso coração, a quem ela pertence: Deus. Com efeito, César pediu que a sua imagem fosse gravada em cada moeda, mas Deus escolheu o homem, que Ele criou, para refletir a sua imagem, a imagem de Deus, a glória de Deus. Nós trazemos em nós, meus irmãos, gravado em nós a imagem de Deus. Nós trazemos gravado em nossa consciência, em nossa alma, em nosso ser, a glória de Deus. E quando o homem atinge a plenitude da glória de Deus, ele de certa forma atinge o querer de Deus para sempre. Nós estamos celebrando hoje o 7º dia do seu João, e também celebramos uma intenção de 30º dia, não é? Meus irmãos, como é importante a gente ter isso em mente, não é? Nada pertence a nós, nem mesmo aqueles que mais nós amamos pertence a nós. O pai e a mãe, por mais que nós o amemos, não pertence a nós, seus filhos. Os filhos, por mais que são amados pelos pais, não pertencem aos pais. Ninguém pertence a ninguém. Neste mundo, as coisas podem até pertencer a nós por um tempo, mas também não são nossas para sempre. Mas ninguém pertence a ninguém para sempre. Todos nós pertencemos a Deus. E quando a gente compreende isso, talvez seja menos difícil superar a separação
daqueles que nós amamos com a morte. Não é fácil separar-se daqueles que nós amamos. Não é fácil nós não termos mais aqueles que amamos sob a nossa convivência, sob a nossa proximidade. No entanto, a certeza de que pertencemos a Deus nos consola. A certeza de que dai a Deus o que é de Deus, o homem pertence a Deus, e Deus entregou o seu próprio Filho justamente para resgatar no Filho Jesus o que era dele, que é a humanidade inteira. Na cruz, ao entregar a sua vida por nós, Jesus entregava a humanidade a Deus. Portanto, o homem pertence a Deus. Dai, pois, a Deus o que é de Deus. Celebrar a morte dos nossos entes queridos pode ser talvez doloroso para nós humanamente, mas aos olhos da fé é de certa forma uma entrega, é de certa forma uma realização do desejo de Deus. A morte nos separa do mundo, nos liberta do mundo. A morte nos liberta de tudo aquilo que possa vir a impedir o homem de estar com Deus em plenitude. Por isso que a separação do corpo é uma libertação. Por quê? Porque o corpo é ainda aquilo que de certa forma impede o homem de ser totalmente livre. E é quando há então essa libertação total do homem, do mundo, do corpo, é que ele então alcança a plenitude com Deus e poderá então pertencer a Deus. Santo Agostinho também afirma, a partir do evangelho de hoje: se César reclama a própria imagem expressa na moeda, como ele afirma, não exigirá Deus do homem a imagem divina esculpida nele? Portanto, se a imagem de Deus foi também esculpida em nós, como César na moeda, se César exige a moeda porque traz a figura, a face dele, a imagem dele, portanto pertence a ele, Deus também exige de nós a nossa vida, porque nós pertencemos a Deus, porque a imagem de Deus está gravada em nós. Portanto, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Do mesmo modo que se devolve a moeda a César, assim se restitui a Deus a alma iluminada e impressa pela luz do seu rosto. Portanto, hoje, celebrando o 7º dia do seu João e outros falecidos, queremos celebrar esta entrega, queremos devolver a Deus aqueles que pertencem a Deus. Celebrar os nossos falecidos é celebrar esta entrega. Por isso que quando o padre vai fazer aquela oração no velório, como é que a gente chama, um dos nomes que se dá, encomendação. Por que se fala encomendação? Porque nós estamos encomendando para Deus o que é dele, o que pertence a ele. Estamos devolvendo a Deus. Deus nos concede a vida por um tempo aqui na terra. Deus nos dá a vida para poder vivermos aqui na terra por um tempo, mas a nossa vida está em Deus. Deus está gravado na nossa alma. Por isso, morrer significa separar-se do mundo. Por isso nós choramos, porque nós nos separamos daqueles que nós amamos fisicamente, pela imagem, separamos-nos da imagem dos nossos irmãos. Mas se ao mesmo tempo morrer na terra é uma separação, em Deus é pertencer eternamente a Ele. Em Deus é ser devolvido para Deus, para o nosso Criador, para aquele que nos criou por amor e por amor nos quer para sempre junto dele. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Assim seja. Amém. Amém.